que já foi, ela já passou. Por que eu vou ficar parada em alguma coisa que já não é mais? Imagine você jogando e ficando pensando na jogada anterior que você fez. Já está morto, né? Já tô morto. Mas Então, então parece uma sessão terapêutica sem um psicólogo, isso é, que você tá falando. você é o observador de você. Mas a realidade, o que a gente, por exemplo, especialmente o que a gente lembra, Hum, a realidade ela fica gravada na nossa mente como o conjunto das sensações e dos sentimentos, e isso se mistura com o que realmente aconteceu. sim. Então a gente acaba trazendo o que fica gravado na nossa mente, na verdade, acaba sendo algo que a gente, de certa forma, sendo negativo ou positivo, fantasia que aconteceu. Porque assim, tem algumas memórias na minha cabeça, positivas e negativas, que eu tenho certeza que, na verdade, elas, olhadas de outra ótica, elas poderiam ser contadas de uma forma diferente, né? Mas parar e analisar isso sozinho parece uma tarefa e tanto. Mas a gente não para tanto. A gente não fica tão parado em algum lugar observando tanto uma coisa só. É o jogo. Você percebe que isso aconteceu e vamos para adiante. E qual é a próxima jogada? E onde que eu vou mexer agora? E o que está acontecendo nesse instante? Isso mexeu com a minha respiração? Mexeu. Mexeu com o meu batimento cardíaco? Mexeu. E daí? Volto para a minha respiração, mais o eixo de equilíbrio. E de novo aparece outra coisa, e pode ser o mesmo pensamento, porque há coisas que às vezes nós precisamos pensar sobre elas. E elas vão vir de novo, ok, eu vou dar um tempo e vou pensar. E agora eu vou pensar sobre esse assunto, ele está recorrente, ele precisa da minha atenção. Eu preciso resolver uma questão que seja matemática, e eu tenho que pensar nisso, eu não posso dizer não vou pensar nada, eu vou pensar. Então o pensar existe. O não pensar também existe. E quando você percebe ambos, é como perceber noite e dia simultaneamente. Quando a gente faz viagens internacionais, não tem um momento em que o dia e a noite estão juntos? De um lado é noite, do outro lado é Sim. dia? É mais ou menos isso. Você começa a ver o quadro de uma maneira mais ampla. Não é só este lado, mas todos esses lados, e são inúmeros ângulos, existem simultaneamente. Como nós vivemos numa época onde várias épocas simultaneamente habitam conosco, coabitam, né? Aham. Nós temos pessoas que estão vivendo na Idade Média agora. Temos. E temos pessoas que já estão no futuro. E temos nós que estamos entre essa idade muito antiga e este futuro que é para nós, para alguns de nós ainda não chegou, e a gente está vivendo e percebendo tudo isso. Quando eu fui para a Índia, foi alguns anos atrás, um professor de yoga me levou, e era tudo muito reconhecível. Sabe, tudo assim era tão natural. A cremação, o menino morto na beira do Rio Ganges, os cachorros comendo a barriguinha do menino, a vaca sendo lavada. Sabe, tinha uma Isso briga. não parece muito natural, não. Quando você está lá, é natural. É? É como se a gente já tivesse vivido isso, como se você reconhecesse que não é estranho. Se você chegar na Índia com um olhar, eu, de tal lugar que penso assim, que esquisito, se de repente esse eu desaparece e você se torna um habitante local. Então aquilo é natural, porque é natural para todos. Não causa um estranhamento. O estranhamento é quando eu me separo da realidade. Por isso que o Zen trabalha muito a noção do não eu. É o eu, não eu. O eu que se identifica, que se mistura, que está junto, que não está separado, criticando, julgando, condenando, aceitando, querendo, desejando, mas reconhece. Eu achei muito, muito incrível. Deve ser uma experiência diferentíssima, Foi né? muito, para mim foi bastante, porque nós estávamos num grupo e eu resolvi ir para Varanasi, que é onde tem os crematórios e tal, porque eu queria conhecer um dos lugares onde Buda esteve, onde ele teve a sua experiência mística, que é Bodh Gaya. E a maior parte do grupo foi para o norte da Índia, que é onde vão mais turistas, é mais tranquilo, não é tão impactante. Eu não sabia que era tão impactante, mas fui. E Varanasi tem os crematórios e que eu falei, tinha o menininho morto que os cachorrinhos estavam comendo, mas é tudo tão simples e natural. Tinha uma briga de cachorros e um senhor pegou um dos cachorros pela pata de trás, rodopiou ele no ar e jogou longe. Eu falei, nossa, imagine, eu amo cachorrinhos, eu trato com o maior carinho. E quando eu comecei a brincar com cachorrinhos, filhotinhos que tinham no chão, eles pararam, olharam e disseram, ela brinca com cachorro.
E aí eu me lembrei uma história muito antiga, que é da China. Um monge peregrino. Naquela época, os monges iam de mosteiro em mosteiro procurando uma resposta, um significado para a existência. E ele chega nesse monge que É a era... pergunta mais velha da humanidade. Isso não é? Então, ele chega nesse mosteiro desse monge que era muito famoso e diz para ele, se tudo é a natureza Buda, que nós vemos que tudo é a natureza Buda manifesta, na mesa, no microfone, na água, no copo, em mim, em você, em tudo. É a natureza Buda, a natureza iluminada, desperta, que está manifesta. Se assim, tudo é a natureza manifesta, o cachorro, o cão, tem a natureza Buda. Vamos pensar no cão como chamado o imundo, o demônio, né? Aquele que come restos humanos, não é o cãozinho bonitinho que hoje a gente tem em casa, né? Seria o criminoso, o assassino, o estuprador, tem a natureza Buda. E o monge responde para ele, Mu! O que isso quer dizer? Pois é. E o cara despertou. Com mu? Mu! O cara despertou na hora, porque sai da dualidade. O bem e o mal, o certo e o errado, o bom e o ruim. Isso é muito interessante, porque ó, a próxima coisa que eu ia te perguntar tem a ver exatamente com isso, porque mas aí você já meio que desconstrói, porque ó, assim, esse autoconhecimento, a meditação, trabalhar para alcançar o nirvana, que seja, eu ia te perguntar se isso necessariamente me transforma numa pessoa boa, não ia nem falar melhor, uma pessoa boa. Se um cara que ele é mau, que ele é um assassino, e ele começa com essas práticas, se ele se torna uma pessoa boa, é assim que funciona, mas você está me dizendo justamente contra a dualidade do bem e do mal. Pode ser que sim, pode ser que não. Não se pode garantir. A meditação não transforma você dessa forma, né? Mas faz você conhecer quem você é e como que você usa essa sua energia vital, né? Então, se você tem uma tendência, vamos dizer, a ser uma pessoa que prejudica os outros, que abusa dos outros, você vai perceber agora de onde vem isso e por que eu tenho isso. O que aconteceu comigo? Eu nasci um bebezinho. Quer dizer, eu podia ter nascido um bebezinho com determinadas tendências. E onde é que elas foram estimuladas? Por quem? E por que eu me manifesto assim? Isso é bom para mim? É bom para o mundo? Eu estou feliz assim? As coisas estão indo bem assim ou não? Então, é uma avaliação que nós temos que fazer para nós mesmos. E aí daí eu tomo a minha decisão entre qual caminho eu vou seguir. Qual caminho? E é o caminho de causas e condições e efeitos, que é a lei da causalidade, que se chama lei do karma, né? Uhum. Aquilo que você produziu vai ter efeito. Volta, de certa forma, né? Tem uma história de um sutra que chama o Sutra de Vimalakirti. Vimalakirti era um leigo. Sutra. É um ensinamento de Buda. Tá. De onde vem a palavra sutura também, que são Interessante. palavras colocadas juntas, amarradas juntas num cordão. Olha que interessante. Num fio que faz sentido, né? Tá. E Buda fez várias palestras, ensinamentos, e um deles se chama Sutra de Vimalakirti. Vimalakirti era um leigo, ele nunca quis se tornar monge. E ele ensinava os monges. Porque monge também fica bitolado, né? Monge pode ficar bitolado. As regras, eu tenho que fazer tudo certinho, tudo direitinho. E ele desconstruía tudo isso, né? E conta nesse sutra que um dia Buda foi pedir esmolas num vilarejo. E chegou nesse vilarejo, estava completamente vazia as ruas, como nós ficamos no início da pandemia, né? Sem nenhum carro na rua, sem ninguém. Ele falou assim, nossa, o que está acontecendo aqui? E ele foi bater na porta de um amigo, de uma pessoa que ele conhecia. E esse amigo abre a porta, não quer ver ele direito. Quando vê que ele puxa ele para dentro, vem para cá. Ele disse assim, mas o que está acontecendo? Ele disse assim, não, tem um assassino terrível aí na rua. Ele já matou 99 pessoas. Ele disse que vai matar 100. E ele pendura um dedo de cada um que ele matou no pescoço. Ele cheira mal, ele cheira de carne podre. E ele é um homem enorme. E ele está vindo aí na rua, ele diz que o próximo que ele encontrar, ele vai matar. Então, estamos todos dentro de casa. E o Buda disse assim, bom, eu vou sair. Não, o senhor não vai sair. Se o senhor encontrá-lo, vai matar. Não, eu vou sair. Eu vim aqui para mendigar, eu vou mendigar e eu vou sair. E, relutante, saiu. Anda alguns passos na rua e lá vem um vozeirão enorme atrás dele. Para aí! E ele continua andando. E, de novo, o homem, que é este assassino, vem correndo, passa na frente dele e diz, eu não mandei você parar. Ele diz assim, faz tanto tempo que eu já parei. Quem não parou foi você.
Essa frase pega esse gigante, assassino, sanguinário. Espera aí, cara, o que você está falando? Ninguém nunca me falou isso antes. Você não tem medo de mim? Eu disse, por que medo? Eu falei assim, peraí, vamos conversar. E nessa conversa ele vai contar que na infância ele havia sido muito maltratado e que ele odiava os seres humanos pelos abusos que ele recebeu como criança. Ele havia se comprometido que se vingaria de 100 pessoas por abusos que recebeu. E nessa conversa ele começa a chorar. E ele vai entender por que ele se tornou tão sanguinário e o que realmente aconteceu com ele. E a dor daquela criança que foi muito magoada, de repente aflora. E ele vai ser discípulo de Buda. Só que tem uma multidão de pessoas que o odeiam. Tem uma multidão de pessoas que querem matá-lo. E acabam pegando ele é muito ferido. E o pessoal acha que ele está morto. E Buda diz, não, vamos levá-lo conosco. E levam, e ele fica noite e dia cuidando desse personagem. E o pessoal diz, larga, ele já morreu. Ele fala assim, não, ele está vivo. E ele depois vive de novo, né? E aí ele vai se tornar um homem completamente diferente daquele que ele foi antes. Mas havia uma razão pela qual ele era assim. Tudo tem uma razão. Claro, nós temos distúrbios mentais. A gente tem a psicopatia, né? Pessoas que não têm sentimento nenhum, mas é uma doença. A pessoa não é responsável. Ela é doente, ela não tem sentimento de empatia com nada nem com ninguém. Então é natural que haja dessa forma. É da natureza daquele ser agir desse jeito. E da natureza daqueles que são contra os assassinatos e os crimes, é tentar impedir que ele tenha acesso a armas e assassinatos. Mas não é odiar e nem querer exterminar. Aliás, você que trabalha com extermínio, né? Seus joguinhos não são de extermínio? Ah, tá. Que susto! Não exterminar é uma das palavras que a gente fala. O primeiro preceito de Buda diz assim, não matar. E não matar, a gente fala, não mate Buda, não mate a sabedoria, não mate o despertar da sua mente no mundo. Não é que você não mata um bichinho. Claro, se você puder, não vai matar bichinho nenhum, não tem porquê, né? Tem uma razão pelas quais eles estão por aí, né? Até pernilongo, inseto, Mas e para a gente se alimentar? Aí tá tranquilo. Ah, nós vivemos de outras formas de vida. Eu não consigo viver de energia solar, eu não faço. Então, eu tenho que comer outras formas de vida. E para a minha tradição e para o meu professor, porque tem várias linhagens budistas e pensam muito diferentes umas das outras, né? Da minha ordem, do meu professor, que foi de onde eu venho, né? Da minha tradição, nós podemos comer de tudo. Não existe uma forma de vida que seja superior ou inferior à outra. Dizer assim, não, eu não como animais. Bom, animal, talvez ele tenha... O que nós comemos é energia solar. E a energia solar ou vem das plantas, dos vegetais, das frutas, etc., ou dos animais que comeram plantas, vegetais e frutas. E eles estão... A gente pode dizer que é uma energia de segunda, né? Não é de primeira, né? É de segunda. Mas funciona. Tanto que a energia da carne você come menos e você tem energia por mais tempo do que se você comer apenas vegetais. E não é dizer que é melhor ou pior, é apenas diferente. E quando a gente fala da fome no mundo, quem é que escolhe o que come? Qual é a elite do mundo que escolhe o que comer? Nós somos elite. Nós escolhemos o que comer. Verdade. Nós escolhemos água para beber que está transparente, quando a maioria da população do mundo não tem essa condição. E a gente não lembra disso. Pois é, lidar com isso é um dilema moral, né? É verdade. Cara, quando você diz assim que a gente precisa largar a dualidade bem e mal e tudo mais, por onde começa, monja? Porque assim, tudo que eu consigo pensar é entre bem e mal. É o que? Existe uma verdade absoluta no universo e dela as coisas derivam? Como é que é? Nós percebemos que existe a luz e a sombra, mas é que nem a sua mesa. Você me contou, antes da gente começar, que trouxeram uns robôs enormes aqui, que eles riscaram a sua mesa. Sim. Aí um amigo seu disse assim, não, você pode lixar a mesa. E você disse, será? Será que eu quero restaurar e tirar as marcas que eles deixaram? Ou será que eu deixo as marcas que eles fizeram? Porque é uma memória. Sim. Essa é a diferença. Eu quero pretender que eles não estiveram aqui e que não fizeram nada na minha mesa e não marcaram. Eu posso fazer isso. Mas você vai saber que eles estiveram aqui, que você restaurou a mesa.
É o bem ou o mal? Restaurar a mesa é o bem? Deixar como ela está é o bem? É o mal eles terem riscado a sua mesa é mal? É mal ou não é mal? É o que é. E a gente chegar nisso, que a gente em japonês fala nyoze. As coisas são o que são e como são. Mas como são movimento e transformação. E nós atuamos nessa realidade escolhendo caminhos para onde queremos seguir. Eu escolhi o caminho de Buda, o caminho do despertar. Dizer que eu estou desperto o tempo todo, não. Eu adormeço, falo bobagem, como você falou, fico brava, fico pistola, que eles falam, monge, eu fico pistola. Você fica pistola quando fala do Neymar, que eu sei. O Neymar eu gosto muito dele, continuo gostando, muito, muito. É um maravilhoso Também, jogador. eu também. Essa semana quem veio me visitar foi o Abel Ferreira. É mesmo? É, ele disse que... Ah, é verdade, alguém me falou aqui, é verdade. Ele disse que ouviu falar de mim quando ele estava morando em Praga. E ele já era treinador de futebol lá, e a psicóloga da equipe dizia para ele ouvir os meus vídeos para ele ter menos ansiedade. Olha que bonito. Ele trouxe a mulher e as 2 filhas para me visitar. Não filmamos nada, foi uma conversa entre nós. Mas que ser incrível, né? Como é que ele faz um time de futebol chegar onde chegou? Quer dizer, ele disse assim, é ser humano, monja. Eu trabalho com ser humano, eu reconheço o ser humano e eu não desisto de ninguém. Se um jogador quer dizer desistir, é ele que desiste, porque eu não desisto. Houve comentários, né? Tal jogador só queria fazer aquele gol de bicicleta, né? Ah, porque é absurdo. Ele disse assim, por que absurdo? Ele não desistiu até que ele fez. Eu acho importante que a gente não desista na vida. Se você quer alguma coisa, não desiste, porque você erra corrige até que você acerta. Porque a frase é boa, né? Errando que se aprende, não. Corrigindo o erro que se aprende. Essa frase é do professor Cortella, que eu adoro. A gente corrige o erro. É que nem no jogo, né? Você vê que eu estou errando para cá, vou continuar errando, porque eu vou aprender. Não aprendo sentido. Não aprendo nada. É. Bom, você falou do Cortella, você tem um livro com o Clóvis de Barros. Tenho. Não é? Que é A Monja e o Professor. Isso. Não, é isso, A Monja e o Professor. E é interessante porque, assim, eu não o li ainda, mas eu estava vendo lá algumas resenhas e as sinopses e tal, e parece que ele foi feito, ele deriva de uma conversa que vocês tiveram, né? Então, dessa conversa aqui eu vou tirar A Monja e o Idiota. Mas, ó, você tem um livro que é o Zen para Distraídos, né? Que é basicamente para falar com a galera de 2022, né? É isso aí. A vida que a gente está levando agora, redes sociais e todas as distrações que a gente tem agora. E é porque, à medida que as redes sociais vão se enfiando cada vez mais na nossa vida, a gente só se torna mais ansioso, mais até depressivo, e a gente não consegue se desconectar delas. Passa, é jogo, é brincadeira. A gente ganha um brinquedo novo, brinca com ele, depois a gente enjoa. E a gente vai aprender a usar esse brinquedo de forma mais adequada. Então você concorda comigo que a gente não sabe usar ele direito? Não sabe, claro que não. A gente não sabe. A gente pode usar de formas tão maravilhosas, né? E a gente está usando de forma meio infantil, meio bobinha, mas é tudo bem, começa por aí. Temos que aprender a usar esse material para depois poder usar de forma melhor para nós, para toda a humanidade, né? Você veja as pesquisas das vacinas, por exemplo, né? Imaginou isso em rede? Todos os cientistas juntos compartilhando as suas pesquisas? Nossa, em dois átomos de segundo estava pronto. Mas cada um querendo proteger o seu, eu defendendo o meu pedaço, é isso que não dá certo. Então, a gente tem que quebrar essas barreiras. E eu acho que a tecnologia vai nos ajudar a isto. Ela é mais democrática, né? Todos participam, todos podem participar. E se no começo a gente participa falando bobagem, a gente cansa da bobagem também. A gente cansa daquilo que não está beneficiando mesmo, né? Porque assim, o jeito que a gente usa assim, as redes sociais, especificamente o Twitter. A senhora usa o Twitter? Não, eu não uso o Twitter. Faz bem. Faço, né? Eu nunca gostei dele. Ali tem assim, ele começou... Quando eu entrei, já faz bastante tempo, essa é a minha segunda conta. A primeira vez que eu entrei, se eu não me engano, foi em 2009 e tal. E eu criei porque eu estava estudando e eu queria seguir uns perfis... que tinham a ver com o que eu estava estudando e tal. Na época eu estava estudando para fazer uma prova de inglês sinistra pra caramba. Depois veio a época que era uma rede social engraçada. Tinha muitos memes, piadinha, não sei o quê. E hoje em dia a gente só encontra ódio ali.
Então, por isso Está que na moda. não é muito bom estar lá. Não, o Por que ódio. está na moda? Ah, está na moda porque você é diferente, todo mundo quer ser bonzinho, politicamente correto. Eu não. Eu não sou politicamente correto, eu tenho preconceitos, tenho discriminações, odeio. Porque aí eu vou chamar atenção sobre mim. Porque o politicamente correto está defasado, né? Ninguém mais se interessa, é um chato, né? E, de repente, se eu sou o oposto disso, as pessoas vão me ver. O que que nós queremos? Visibilidade. Pra quê? Pra quê, monja? Porque me sinto invisível. Numa multidão eu não sou ninguém, não sou nada. E, de repente, na rede social também não sou ninguém. Mas se eu falar uma coisa bem absurda, eles vão me reconhecer. Eu existo. Essa falta de sensação de existência. Isso, por isso que a gente fala, qual é o sentido da existência? Interessante. Eu preciso ser visto, preciso ser reconhecido, preciso que olhem para mim, que gostem ou não gostem de mim, tanto faz, mas que me vejam, porque senão eu não existo. Mas, tá, eu entendo e até concordo. É uma análise interessante. Mas eu fico pensando, porque, ó, o meu trabalho, quando ele tem sucesso, ele automaticamente me torna famoso nas redes sociais. E eu costumo dizer que não é que eu não gosto do contato com as pessoas, na verdade, elas que me dão força muitas vezes, sabe? Sim. Encontrá-las e tirar uma foto e uma palavra e gravar um vídeo e tal, um abraço. Tá ali a materialização do meu sucesso. Mas, por outro lado, muitas vezes eu só queria ser um invisível. É engraçado isso, né? Porque a gente acha que o que a gente quer, no fim das contas, não é exatamente o que a gente queria. Eu descobri isso porque, assim, eu venho de uma origem bem humilde e, assim, eu achava que o objetivo da minha vida era conseguir grana. Aí teve uma fase que eu consegui grana, mas foi a pior fase da minha vida. Foi uma fase que eu estava profundamente deprimido, sabe? Porque perdeu o propósito da minha vida, sabe? E é interessante ver como o que a gente acha que a gente quer pode não ser o que a gente quer de verdade, né? O eu ideal é uma coisa assim, né? Na hora que eu alcanço o meu objetivo, ele não tem mais sentido. Por isso que a gente está sempre procurando. E essa é a diversão da vida. E é por isso que eu peguei para mim o seguinte, agora eu vou setar uns objetivos bem absurdos, bem longe, porque eu quero curtir o caminho até lá, É isso aí. né? Isso é uma coisa que a minha superiora dizia. Aprecie cada passo do caminho. Não tenha pressa de chegar. Pode ter urgência, né, que é diferente, mas não é pressa. Aprecie o que está acontecendo agora, onde você está, de que maneira está. Em vez de onde eu vou chegar, não, eu chego lá. E se não chegar também não tem importância. Não tem importância. Porque eu curti o caminho. Né? Uma vez me chamaram para o Rio de Janeiro, o YouTube tinha aberto um espaço lá no YouTube Space. Isso. E tinham vários jovens aqui da América do Sul, do México, etc., e era para eu conversar com eles. E alguns deles tomavam muitos remédios para não dormir e perdiam seguidor e vou morrer porque perdi o seguidor, muita aflição, muita ansiedade. E um deles disse para mim, eu tenho 8 milhões de seguidores, naquela época era bastante isso. É bastante isso, ainda pelo amor né? de Deus. Ainda é bastante, né? Diz, eu tenho 8 milhões de seguidores, todo mundo quer ser como eu sou e tem um vazio tão grande aqui dentro, monge, o que eu faço? O que a gente faz, monge? Que as pessoas queiram ser quem elas são. Essa é a diferença. Fazer com que as pessoas sejam quem são e apreciar quem são, gostar de si, do jeito que é e que é um movimento de transformação, não é fixo. Gostar de si mesmo e desenvolver as suas potencialidades. Não vou copiar você. Eu posso vir aqui e falar, puxa, você tem tanto sucesso com o Flow, eu vou fazer um programa igualzinho agora. Nossa, eu quero uma mesa igual a dele. Né? Não vai dar certo. Eu não sou você. Não, mas eu não sou você. Eu posso fazer alguma coisa parecida, semelhante, mas nunca será a mesma coisa. Mas se eu vou fazer aquilo que, para mim, eu sinto e que realmente é meu e vem de dentro, ele vai dar certo. Esse programa que a gente começou de fazer IAD e gravações, começou quando o meu bisneto nasceu. Ele nasceu em casa. E o marido da minha neta, que não era marido na época, estavam juntos e o bebê nasceu, ele começou a descer para ouvir minhas palestras. Eu fazia uma palestra para 20, 30, 50 pessoas. Quando tinha 80, era um monte, assim, né?